Pai do Senhor, queridos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal e como nós combinamos, nós vamos agora falar do testemunho do sonho que eu tive com o Senhor Jesus, onde nessa revelação estive face a face com o nosso Deus, com o nosso Salvador, ok? E não quero com esse áudio ou com esse relato dizer que sou melhor que ninguém, não é isso, tá? Apenas estou deixando registrado o que Jesus, falou comigo nesse sonho, tá? E eu acredito que esse vídeo será o vídeo mais importante do nosso canal, tá ok? Prepare aí, você que quer ter uma vida transformada com o Senhor, você que deseja ir para o céu, são dicas simples que eu vou dar, tá ok? Nesse vídeo. Em nome de Jesus, eu sei que tem a sua família, o seu parente, compartilhe esse áudio, tá ok? Esse vídeo. E se inscreva no canal para quando nós colocarmos um novo vídeo aqui, você ser notificado. Deixe seu like e deixe seu comentário também, tá bom? Para nos ajudar aqui no canal, nos incentivar a fazer novos vídeos. O sonho foi assim, irmãos. Eu sonhei que eu fui convidado para uma igreja para ministrar louvor, né? Muitos sabem, eu na minha igreja antiga, eu era ministro de louvor lá, né? E nisso eu fui convidado para ir para uma igreja ministrar louvor. Sendo que no período do louvor eu via aquela igreja, né? E eu ficava olhando assim para aqueles irmãos. Eu não conhecia ninguém, irmãos. Eu olhava assim, falava assim, como é que eu fui, né? Como é que eu vim parar aqui nessa igreja? Irmão, aquela igreja, ela tinha um diferencial. Então eu ficava me perguntando, como eu vim parar aqui se eu não conheço ninguém? Eu ficava olhando o rosto daquelas pessoas ali. Mas o que me chamou a atenção foi que aquela igreja, ela era muito diferente das igrejas que nós conhecemos, porque até as crianças, irmãos, eles adoravam a Deus, as crianças. E eu estava ali ministrando louvor, e eu falei assim, bom, o papel do ministro de louvor é levar a igreja do Senhor a adorá-lo. Isso eu já fiz. O único que ainda não está adorando, porque eu estava conduzindo o louvor, era eu. Foi quando eu falei assim, eu vou levantar as minhas mãos e eu também vou adorar. Irmãos, geralmente eu não fecho os olhos assim, porque eu quero ver o que está acontecendo na igreja, que eu estou administrando. Foi quando eu levantei as mãos e apliquei meu coração à adoração a Deus. Irmãos, foi quando a porta da igreja abriu. Aquela porta abriu, eu estava de frente ali, né, olhando tudo acontecendo na igreja. Irmãos, quando o Senhor abriu aquela porta, ele botou o primeiro pé dele para o salão da igreja. Todo mundo sentiu a presença dele e olhou para trás. Foi quando o culto parou, irmão. O culto parou, o Senhor abriu aquela porta e entrou na igreja. Incrível isso. Enquanto um estiver fora da presença de Deus, não houver unidade, não tem como o Senhor entrar na igreja, tá? Foi quando ele entrou, irmãos, eu que estava de frente, eu vi tudo. Ele veio andando assim no corredor da igreja, todo mundo parou, ficou olhando para ele, e eu falei assim, Senhor Jesus, ele entrou na igreja, Jesus entrou na igreja. Foi quando ele parou assim do meu lado, ele subiu no altar e parou do meu lado no púlpito e olhou para a igreja. E ele olhando para a igreja, a primeira coisa que ele falou, eu tenho me agradado dessa igreja. E eu fiquei dentro de mim, meu Deus, estou vendo tudo, estou vendo o rosto, estou vendo barba, estou vendo cor de cabelo, cor dos olhos, estou vendo tudo. E nisso o Senhor começou a falar com a igreja, e eu ali do lado dele, ele estava aqui do meu lado direito, e ficava assim, assim. Dentro de mim ficava um questionamento, eu falava, é o Senhor, e dentro de mim ficava, não é, não pode, não tem como, porque o Senhor, a gente não pode ver Deus, senão a gente vai morrer. Aí eu ficava pensando naquilo, eu falei, então é por isso, né?
eu não conheço ninguém aqui. Ele entrou na igreja e tal. Será que essas pessoas estão mortas? Eu pensando, né? Aí, o que ocorreu, irmão? Ele ficou falando que a igreja dentro de mim não é, aquela questionamento, eu já sei o que aconteceu, pensando. Foram os irmãos do teatro que chegaram e pregaram uma peça em todo mundo, fizeram esse personagem de Jesus e pegaram todo mundo de surpresa. Quando eu pensei isso, irmãos, dentro de mim, no meu coração, o Espírito Santo falou assim: olha os detalhes da roupa dele. Foi quando eu estava ali do lado, porque eu fiquei olhando, irmãos, é muito detalhes. Aquelas costuras, aqueles bordados, ninguém aqui na terra conseguiria fazer um bordado, uma costura igual aquela. Então eu já descartei logo uma roupa, pode ser o melhor alfaiate da terra, feita pela mão do homem. Eu já descartei logo aquilo, já me impressionou, entendeu? Foi quando Jesus continuou falando que a igreja ainda estava naquela dúvida ainda. Eu olhei para a igreja. Aí eu vi lá na porta da igreja uma pessoa que acenou para mim aqui. Eu estava do lado ali de Jesus, ele acenou para mim, levantou o braço assim, né? E ele estava do lado de dentro da igreja, ele acenou assim. Aí eu fiz assim com a cabeça, né, perguntando, pode falar, tipo assim, né? Foi quando ele apontou para Jesus lá da porta e falou assim, ó, pede para ele voltar logo. Eu entendi ele falando isso porque eu fiquei lendo os lábios dele, porque ele estava um pouco distante. A igreja não era muito grande, irmãos. Incrível que a igreja que o Senhor entrou não era aquela igreja de templo sinuoso, nada disso. Uma igreja pequena, porém, essa igreja ela é muito organizada, tudo direitinho no lugar, o salão, tudo bonitinho. A igreja novinha, não tinha, aqueles irmãos eram muito velozes. Então, quando eu falei assim, tá bom, pode deixar que eu vou falar com ele. Aí, o que ocorreu, irmão? Jesus não parava de falar com a igreja. Eu falei assim, eu lembrei depois de um tempo, eu falei com aquele irmão que eu ia falar com Jesus para que ele viesse voltar logo. E Jesus não para de falar com a igreja. Eu vou ter que interromper, porque eu dei minha palavra para o irmão. Foi quando eu pensei, interrompo, eu tomei coragem e fui falar com Jesus, irmãos. Quando eu fui falar com Jesus para falar o que o irmão tinha pedido para eu falar com ele já estava olhando para mim. Parecia que ele sabia, ele sabe que ele é onisciente. Ele só estava aguardando a oportunidade para me falar com ele. Quando eu fui me dirigir para ele, irmãos, ele olhando para mim, eu tomei um susto só com o olhar de Jesus. Ele olhou dentro dos meus olhos. E eu falei assim, é Jesus mesmo, é Jesus mesmo. Fiquei naquela hora ali, muito alegre, uma alegria entrou assim dentro de mim, que me impactou. Só o olhar de Jesus, irmãos, o olhar de Jesus, ele impacta, não adianta. Se um dia Deus permitir que você olhe a face do Filho dele, você vai se surpreender com o olhar de Jesus. E quando eu olhei assim, ali já não tive mais dúvidas, irmãos. Jesus mesmo, fiquei ali eufórico, né? Ali acabou todas as dúvidas. Aí eu já me dirigi a ele como Senhor, entendeu? Não tinha mais dúvida nenhuma dentro de mim. Eu falei assim, Senhor, eu posso te fazer um pedido? Irmãos, ele olhando dentro dos meus olhos, falou, respondeu, né? Sorrindo para mim assim, ele falou, pode. Aí eu fiz, né? O pedido que o irmão tinha feito para eu falar. Aquele irmão parecia um anjo, não sei, fiquei assim, né, aquele discernimento ali, se era um anjo ou uma pessoa. Aí eu falei assim, volta logo, olha a resposta que Jesus me deu. Eu já estou voltando. Esse já, eu fiquei surpreso assim, como a gente não tem mais tempo. A gente sempre ouviu falar, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. A gente sempre ouviu isso desde criança, mas o diferencial foi justamente o já. O tempo de Deus é o quê? É já. Então, quando ele falou já, aquilo ali me deixou muito preocupado, porque eu vi que a gente não tinha mais tempo de ficar brincando de crente, irmãos. Então, o Senhor, quando ele chegou e falou aquilo para mim, ele desceu de lá do altar onde ele estava, ele foi caminhando assim por um corredor que tinha assim atrás do altar. Aí
Aí ele foi andando até lá no final, ele pegou uma vassoura e foi andando, todo mundo foi atrás dele. O culto parou, irmão. E quando ele chegou lá no final da igreja, daquele corredor, tinha um banheiro. Ele entrou. O pessoal da igreja ficou do lado de fora no corredor e só eu entrei com ele no banheiro. Quando eu entrei com ele no banheiro, fiquei no meio do banheiro. Ele pegou aquela vassoura e foi lá no cantinho esquerdo assim, irmão, do chão do banheiro. Eu falei assim, ué, Jesus está varrendo o chão. Ele começou a varrer o chão lá do cantinho, irmãos. Eu falei, poxa, esse banheiro aqui, esses irmãos são tão zelosos, como eu disse, eles eram muito cuidadosos para a igreja, né? Aí eu falei assim, mas será que Deus não está vendo? Jesus não está vendo que não tem uma poeirinha no banheiro? Esses irmãos pareciam que a obra do banheiro é uma obra nova. Aí eu falei assim, mas por que Jesus está varrendo o chão? Irmãos, no chão onde ele começou a varrer, de repente começou a aparecer um pó negro, parecia um pó de carvão dali daquele cantinho. Eu falei, como é que Jesus sabia que aquilo estava ali? Foi quando ele começou a varrer aquele, irmão, e aquilo apareceu, um pó negro. Aí, aquilo, conforme ele vinha varrendo o chão do banheiro assim, ele trouxe, e aquilo ia começando a tomar mais volume. Já era um volume assim, um pouco grande, assim, parecia até assim, o tamanho de dois palmos assim no chão, assim, de pó negro. Quando chegou no meio do banheiro, aquilo ficou meio que úmido também, entendeu? E ele veio varrendo aquilo. Aí eu já saí do banheiro, ele veio trazendo tudinho de lá de dentro aqui para fora. Irmãos, foi quando o semblante do Senhor, ele mudou. O semblante de Jesus o tempo todo estava sorrindo, alegre, entendeu, irmãos? E ele olhou assim pra gente, mudou, ele ficou sério. Aí aquele pó que estava ali no chão assim, ele parou, olhou pra gente, ficou sério e apontou, olhou assim para aquilo e falou, é isso que eu não gosto de ver na minha igreja, sujeira. Irmãos, naquela hora, ele, quando falou sujeira, eu acordei assim com medo. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? E a gente sabe muito bem o que Jesus quis dizer quando ele falou de sujeira. É o evangelho sendo negociado, é o evangelho sendo vendido, é o evangelho sendo, né, feito de comércio, as pessoas se prevalecendo, né, fazendo com que o evangelho faça com que a vida deles, o ego deles seja satisfatório, e não o cuidado das ovelhas, não se preocupar com o próximo, só ao reino de cada uma dessas pessoas que abrem igreja em tudo quanto é canto, apenas só para ficar desfrutando do que o evangelho pode proporcionar, desfrutando, né, das ofertas da ovelha, da gordura, né? Então, aquilo ali na hora, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Irmãos, não venhamos brincar com isso, irmãos. O evangelho é uma coisa muito séria. A palavra de Deus diz que de graça a gente recebeu, que de graça a gente deve dar. Muita gente está fazendo do evangelho comércio. Estão vendendo a unção, vendendo a bomba. E isso está deixando assim triste, gente, deixa bem claro. Isso que eu não gosto na minha igreja. E olha o que estão fazendo. Esse evangelho de facilidades, esse evangelho de prevalecer, de como é que é o nome disso, meu Deus? Oh Deus, faltou a palavra agora, irmãos. Esse evangelho, né, de triunfalismo, esse tipo de coisa, só vitória. Irmãos, a matemática de Deus é diferente. Nós não venhamos de brincar. Essa teoria da prosperidade, isso não agrada a Deus. Nós venhamos, irmãos, respeitar o dia do Senhor, porque nada irá ficar oculto. E na presença de Deus, como os irmãos já viram nos outros vídeos, será tudo exposto e você não vai ter como se excusar ou se explicar, porque não vai ser permitido, tá, irmãos? Ali é decisão, ali é sentença, é julgamento. Então, irmãos, não brinque com o evangelho, tá? Não brinque, porque Deus, ele não se deixa escarnecer. Muitos começam muito bem no evangelho, mas infelizmente, irmãos, na
na metade do caminho, no final, acaba perdendo a visão, acaba perdendo a essência do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, a santidade. Então, irmãos, não brinquem com isso. Santidade é uma coisa muito séria. Que você venha ser bênção na sua casa, no seu ministério, no seu bairro, no seu trabalho, onde você for, irmãos. E não pense que não está sendo registrado as coisas que você tem feito, que você não vai ser cobrado disso, tá? Cuide das ovelhas, cuide do seu próximo, ame a Deus, ame seu próximo. Isso é algo que você deve fazer. Se te traírem, se te ferirem, ou qualquer uma outra coisa que fizerem contra você, irmãos, ou se você fez algo contra alguém, tem que se reconciliar, irmãos. Se a pessoa não quiser se reconciliar contigo, não quiser liberar perdão para você, você fez a sua parte. Mas não brinque com as coisas de Deus, tá, irmãos? Então esse é o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like aí para me ajudar, tá bom? Ajudar a gente aqui do canal. E também compartilhe esse áudio, compartilhe esse vídeo, irmãos, para outras pessoas serem despertas, tá ok? Pelo Senhor, como Ele disse, Ele já está voltando. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério, o seu trabalho, tudo que você fizer. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos na paz.